Cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor. Glória a Jesus. Eu estou muito feliz nessa manhã, irmãos. Estou muito alegre de estar na presença do Senhor. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Ontem à noite eu pedi a Deus: Deus, me dá uma palavra para a tua igreja. Me dá uma palavra na qual eu possa me alimentar e os irmãos também. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade, essa palavra já vinha há muito tempo se movendo ao meu coração. E Deus me deu essa oportunidade de trazer hoje aqui pela manhã. Vocês podem perguntar, pastor Jacques, mas por que você está tão choroso? Porque há menos de uma semana que vem haverá um grande evento aqui nessa cidade. Vai mexer com essa cidade. Pessoas virão de vários estados, de todo o Brasil, para apreciar essa festa, que é uma festa referente a uma das festividades do ano corrente, no período junino, no mês de junho. E eu lembro, irmãos, que alguns anos atrás eu estava já me preparando para ir para essas festas. A ansiedade era enorme para ver cantores, para pular, para dançar, para fazer a vontade da carne. E eu estou aqui agora servindo a Deus com minha família. Eu poderia mais uma vez estar me preparando para essa festa. Mas nós estamos aqui pela manhã adorando a Deus, bendizendo a Ele na beleza da sua santidade, celebrando o motivo de Ele ter morrido por nós e nos dado vida. Mas o motivo do meu choro não é porque eu não vou para essa festa. O motivo do meu choro é porque alguém teve misericórdia de mim. O motivo do meu choro é porque alguém me amou. O motivo do meu choro é porque alguém me deu a mão quando eu estava caído. O motivo do meu choro é porque alguém lembrou de mim. E essa palavra está dentro desse contexto de hoje. Abra suas Bíblias, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. A minha Bíblia é a revista e corrigida. Se a mídia puder colocar aqui, capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Abra sua Bíblia. Capítulo de número 21. Eu vou dar uma carreirinha, porque nós temos que celebrar a ceia ainda hoje também. Mas eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo. Capítulo de número 21. Se tiver algum amigo do Evangelho que esteja perto de você, coloque a Bíblia perto dele, ou passe a Bíblia para ele, para que ele possa acompanhar. Os irmãos que estão na Pando a Vida à distância, por meio do YouTube, da internet, também pode abrir sua Bíblia aí. Você também está cultuando a Deus, não importa o meio. Capítulo de número 21. Todos encontraram? Digo amém. Se a mídia puder colocar aqui também, eu agradeço. Muito bem, já está aqui. Acompanhe comigo. Depois disto,
Manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizemos-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo depois que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Diga assim: era a terceira vez. Diga: era a terceira vez. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Curve suas cabeças. Pai eterno, tu conheces o meu coração, tu me conheces, tu sabes que eu não tenho prazer em fama, em aplausos, elogios. O meu prazer sempre esteve em ti, Senhor. Sempre esteve em te servir, em te adorar,
Mas eu te peço mais uma vez, mediante a tua misericórdia e graça, eu me apresento a ti agora, Senhor. Usa-me mais uma vez, pela tua glória, pela tua graça, pelo teu infinito amor, para que a tua igreja seja abastecida, para que possamos sair daqui cheios da tua palavra e da tua presença. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, é muito bom quando estamos debaixo da dispensação de Deus. Nós estamos hoje comemorando mais um dia, comemorando a morte de Jesus, tal como a ressurreição dele. Comemoramos a morte de alguém que nos salvou. Comemoramos a morte de alguém, porque por meio dessa morte dele é que nós estamos aqui. Comemoramos a morte de alguém que nos trouxe vida. Comemoramos a morte de alguém que é a razão do nosso viver e é a razão de nós estarmos adorando nesse dia, nessa manhã, que poderíamos estar numa praia, numa casa de campo, onde quer que esteja. Mas escolhemos vir à casa de Deus, comemorar, relembrar a morte dele. Mas não podemos esquecer também do que esse homem em vida fez. Em vida de Jesus nos deixou uma das lições mais importantes da Bíblia, a maior de todas, a mais importante, o mandamento vital. Não adianta você ser pregador, pastor, levita, cantar, evangelizar, cuidar da casa de Deus, tocar, vir ao culto, botar a Bíblia debaixo do braço, fazer teologia. Não adianta. Não adianta você falar em línguas estranhas, não adianta você gritar, não adianta você adorar a Deus, a lágrima cair do olho. Não adianta apenas você levantar a mão para o céu e viver uma vida religiosamente correta, se você não exercer o maior mandamento da Bíblia, o amor. Certa feita chega um jovem para Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir. Empolgado, porque tem muita gente que é empolgada. E nessa empolgação, você entrega a sua vida para Deus. Mas não passa 2, 3 dias, porque a semente não caiu em terra boa. A semente não conseguiu germinar direito. E aí com poucos tempos você para. E aí vem uma festa qualquer e você abandona Jesus. E aí ele chegou e disse: Senhor, eu quero te seguir. Jesus conhece tudo, irmãos. Ele conhece, ele sabe de tudo. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei como é a tua vida, mas Deus conhece. Ele sabe quem você é aqui, quem você é em casa e quem você é no trabalho. Não pense que é apenas seus filhos e sua mulher que lhe conhece. Que coisa triste é você estar em casa, você estar aqui na igreja sentado, sua mulher de lado, com cabeça baixa, você adorando a Deus, dando glória a Deus, ou sua mulher está do lado e você do lado dela, ela dando glória a Deus, levantando a mão, chorando, e é uma coisa mais linda do mundo, porque todo mundo aqui é crente. Mas ao lado ela abaixa a cabeça e diz: oh Jesus, como eu queria morar na igreja, meu marido ou a minha esposa fosse desse jeito em casa. Porque tem pessoas que às vezes é tão religiosa que em casa, que na igreja é um santão, em casa é um leão e no trabalho é um ladrão. Leva vidas dúbias. Mas o Deus que conhece o nosso coração,
que nos sonda e que nos prescruta, que morreu por nós para nos dar uma vida separada e de santificação. Ele diz assim: eu não vos chamei para você viver uma vida dúbia, eu vos chamei para ser separado, para ser santo. Ele não nos chamou para religiosidade. Jesus odiava religiosidade. Deus odeia religiosidade, porque a religiosidade é algo externo. Você quer que as pessoas aparentem: olha, eu sou crente, mas por dentro é um sepulcro caiado, morto, destruído, não tem vida. Jesus abomina a religiosidade pela hipocrisia, mas Ele ama a sinceridade de coração, e a um coração contrito e sincero Deus não despreza. Não é à toa que no capítulo 23 de Mateus, quando ele fala aos fariseus, que eram doutores da lei, homens respeitados, ensinadores da lei, mas quando ele fala para eles, ele estava se referindo à religiosidade deles. Ele diz: vocês são tão hipócritas que vocês coam mosquito, coisas pequenas, porém engolem camelo, faz coisas piores. Vocês são tão hipócritas que vocês nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. E aquele jovem que procurou Jesus era do mesmo jeito, irmão, empolgado, porque talvez alguns amigos foram e disseram: eu vou também, Senhor, eu quero te seguir. Lucas, Mateus e Marcos relatam isso. Jesus disse: muito bem, me siga. Mas aquele jovem era rico, tinha muito dinheiro. E Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço todos, Senhor. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, ama teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, ama o Senhor Jesus como a ti mesmo, ama o próximo. Eu conheço tudo. Jesus disse: ótimo. Então, se você conhece tudo, pega todos os seus bens que você tem, toda a tua riqueza, e dá aos pobres. A palavra do Senhor afirma que ele baixou a cabeça, se entristeceu e partiu. Jesus disse: como é difícil alguém desapegar-se aos bens materiais. Ele disse que conhecia tudo, os mandamentos, inclusive amar a Deus e amar ao. Mas na hora que Jesus testou ele não amava o próximo, ele amava o que ele tinha. Ei, olhe para cá. Não adianta essa igreja estar lotada e cheia se não tiver pessoas sinceras. Mas se tiver 2 ou 3 aqui que sirvam a Deus com sinceridade, você será salvo, meu irmão. Você tem lugar no céu. Há um lugar para você na casa de Deus. Jesus nunca se admirou com multidão, nunca chamou a atenção de Jesus isso. Ele nunca valorizou grandes coisas, ele sempre gostou das coisas pequenas. Ele um dia estava na igreja só observando, e olha para cá, ele está aqui observando eu e você hoje, no culto a ele. E ele observando o culto, e começou a chegar o pessoal, hora da oferta, aí um botava uma oferta. Essa é a maior oferta que eu já dei na igreja. Outro botava a mão, contava, ou as moedas da época, e dizia: está aqui a minha oferta, sacerdote. Mas uma senhora que estava lá atrás disse: eu só tenho essa. Eu não tenho muito, Senhor, eu só tenho isso, é a única coisa que eu tenho. Mas eu vou te dar. E foi lá e colocou a única moedinha que tinha um valor baixo. E quando Jesus viu aquilo, Jesus disse aos discípulos: você está vendo aquilo? Aquela mulher deu a única coisa que ela tinha. Na verdade, ela deu tudo que tinha.
Jesus sempre valorizou as coisas pequenas. Jesus sempre foi simples e humilde. Olhe para cá. Não é porque eu estou aqui ministrando hoje que eu tenho que ser a estrela do culto. Tanto faz para mim se me filmem, se não filmem, se tirar foto, se não tirar foto. O que eu quero é agradar, é adorar, é bendizer, é dar glórias a Deus. Deus não ama estrelismo, porque a estrela maior é Ele. O Deus adorado é Ele. O Deus de toda glória é Ele. A Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Aquele jovem saiu, irmão, triste, porque não cumpriu o que disse que estava cumprindo. E agora eu vejo Jesus, depois de ressuscitado, sobrou 40 dias para ele. E ele apareceu a primeira vez para os discípulos, apareceu a segunda vez para os discípulos. Pedro já havia negado ele. Quando Pedro disse que ia defender ele, e de certa forma de antemão até defendeu, quando cortou a orelha de Malco, quando foram prender Jesus no Getsêmani. Mas logo após, vendo os soldados, correram todo mundo. E quando todo mundo correu, Pedro foi lá ver como é que estava Jesus, sofrendo, apanhando, batendo nele. E Pedro diz: lá está ele, eu não pude fazer nada. Alguém olha para Pedro e diz: você é um deles. Aí Pedro: eu jamais vi esse homem, nunca vi. Ele vai para outro canto para ver Jesus. Jesus, eu te amava, por que o Senhor deixou isso? Alguém que estava do lado disse assim: você tem um sotaque dele, você é um deles, eu estou conhecendo, jamais vi esse homem, eu não sei nem quem é esse. E foi para outro canto e olhou e disse: eu podia ter te ajudado, mas eu não tive coragem. Eu queria ter enfrentado os soldados, mas sozinho eu não podia. Alguém aparece e disse: eu estou te conhecendo, você estava assim com ele. Ele disse: eu nunca vi esse homem. E aí se cumpre o que Jesus disse. Depois de negar 3 vezes, o galo canta. E uma passagem da Bíblia diz: e Jesus olhou para Pedro, como se dissesse assim: eu não te falei, Pedro? Eu não te disse, Pedro, que o diabo ia querer peneirar com a tua vida? Eu não te avisei, Pedro? E a Bíblia fala que ele baixou a cabeça e saiu triste. Pedro foi um dos homens que mais deu trabalho a Jesus. O temperamento dele era sanguíneo, ele era ímpeto, ele era aquele homem ousado. Jesus uma vez disse: vou lavar os pés de vocês para dar um exemplo a vocês. E lavou o de João, e lavou o de André, e lavou o de Mateus. Quando foi na vez de Pedro, Pedro puxou o pé e disse: tu não vai lavar os meus pés. Porque só quem lavava os pés eram os escravos. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Ele disse: então me dê logo um banho. Ele era exagerado. Outra vez, Pedro estava com os discípulos de Jesus. Jesus disse: quem é que estão falando de mim aí? Um disse: estão dizendo que tu és Elias. Outros dizem que tu és João Batista que se reencarnou. Outros dizem que tu és um grande profeta. Eu não quero saber dos outros, quero saber de vocês. O que é que vocês dizem? Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, Pedro Bajonas, porque nem foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Mas é necessário que ao terceiro dia eu morra e ressuscite, para que toda a justiça seja completa.
Aí Pedro, que tinha dado lugar ao Espírito Santo, se levanta e diz: jamais isso vai acontecer, Senhor. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Uma hora é usada por Deus, outra hora se deixa ser usada por Satanás. Jesus disse: Pedro, tu vai me negar, mas fica aqui que eu vou orar. Foi orar no Getsêmani. E quando foi orar, irmãos, de repente lá vem os soldados prender Jesus. E quando prende Malco, o servo do sacerdote, vai pegar na mão de Jesus, Pedro puxa a espada e tora a orelha do homem. Parece que eu estou vendo, irmão Isaac, Jesus pegando a orelha, limpando a terra. Faça isso não, Pedro, aprenda. E botando a orelha do homem, dizendo: não é assim que funciona. Eu vou ensinar o povo da pão da vida, que não é se vingando, é dobrando o joelho. Levanta sua mão para o céu, que eu tenho uma mensagem profética para você. Quem te persegue, quem te aponta, a mensagem de Deus é essa: dobre os seus joelhos. Não é falando mal também, não é se vingando, não é apontando. Dobre os seus joelhos. Ele te conhece. Aleluia. Pedro era ímpeto. Jesus gostava de Pedro, mas ele errava muito. E o último erro dele não foi menos, ou não foi menor do que o de Jonas. Perdão, de Judas. Judas traiu Jesus. Ele se desesperou e foi se enforcar. Pedro traiu Jesus, mas além de ficar triste, ele foi para casa. E olhe para cá, sabe quando você faz uma coisa, isso fica remoendo na sua mente, isso fica rodando na sua cabeça, aqui e acolá você se desparece, mas volta de novo e diz assim: você enganou ele. Você feriu o seu irmão. Você disse aquilo que não era para ele ter dito, para você ter dito. Você magoou a sua irmã. Isso ficava na cabeça de Pedro. Jesus apareceu a primeira vez. Parece que eu estou vendo Pedro, irmão. Aquele homem ímpeto, corajoso, assim, olha. Por trás de todo mundo. Jesus lá: paz seja convosco, sou eu mesmo. Toque aqui, olhe como sou eu. Toque nas minhas feridas. Tomé foi lá, tocou e disse: é, Senhor, realmente é tu, Senhor meu, Deus meu. E Pedro lá atrás, assim, olha. Aparece segunda vez e Pedro recua. Na terceira vez, foi uma certa noite, Pedro perturbado. Eu acho que era justamente por causa disso. Eu vou pescar. É o que eu sei fazer. Fazia tempo que ele não fazia esse momento de vigília. Os discípulos disseram: eu vou também. Eu acho que todo mundo já estava percebendo, porque quando você vê um irmão ficando triste, os outros chegam juntos. Isso é igreja. Igreja é isso. Você vê um irmão triste, você chega perto dele, você não acaba de matar. Você não empurra para fora, você traz para dentro. Porque a palavra igreja é isso. Chamados para fora desse mundo, fora desse sistema. Você chama para dentro. Chegue para cá. Mas eu errei, chegue para cá. Mas eu falhei, chegue para cá. Mas eu estou triste, chegue para cá. Olha para cá. Ele estava pescando, de repente levanta-se Jesus. Os discípulos olham. Jesus disse: o que é que vocês têm para comer? Nada, Senhor. Então coloque a rede para o lado direito. Pela segunda vez Jesus fez isso. Quando Jesus fez isso, ele lembraram da primeira vez. E foi justamente com quem? Com Pedro.
Jesus repetiu a mesma coisa que fez da primeira vez. Diga comigo, para quê, pastor? Diga comigo, por quê, pastor? Porque Jesus quis relembrar a Pedro que o mesmo Deus que chamou ele era o mesmo Deus que estava lembrando dele naquela hora. É como se ele estivesse dizendo: lembra, Pedro, como tudo começou comigo e com você? Lembra, Pedro, eu estou dizendo para você, eu não desisti da sua vida, eu não esqueci de você. E eles pegam, mas Pedro estava tão perturbado que ele não percebeu. Ele pega a rede, coloca para o lado direito. Quando eles puxam, a Bíblia diz que vem cheio de peixes. Quando eles voltam, imediatamente João, que era o mais íntimo de Jesus, era o mais chegado, chamado o apóstolo do amor, disse assim: isso é Jesus. Eu estou lembrando como ele fez isso com você, Pedro. Só que ninguém tinha coragem de dizer. Mesma coisa, diga assim comigo: Deus, às vezes, me faz relembrar de onde me tirou, para eu não esquecer para onde eu vou. Acho que você não entendeu. Diga: Deus, me faz lembrar de onde me tirou, para eu saber para onde eu vou. Ninguém tinha coragem de dizer. Fizeram uma fogueira, pegaram o peixe, pegaram o pão. Pedro, envergonhado, saiu. Jesus foi atrás. Porque Jesus é assim, irmão. Jesus é diferente de nós. Nós, o irmão sai, a gente diz: já era tarde. O irmão sai, ele diz: eu sabia que ele ia sair. O irmão vai, nós seres humanos dizemos assim: eu acho é pouco. O irmão sai, a gente diz: eu sabia, ele queria ser grande demais, olha aí, tá vendo aí o que deu? É isso que dá. Mas Jesus não. Ele diz: então fique aí, porque eu vou atrás. Ele é o pastor que deixa 99 e vai atrás de uma que está ferida. Jesus foi atrás dele. Olha para cá. Ele para. Parece que eu estou vendo Pedro lavando a rede, triste. Se eu ainda estou, ele apareceu, não quero nem conversa, que eu estou triste. Eu fiz aquilo com ele. Vem cá, irmão. Parece que eu estou vendo. Olha para cá. Eu vou conjecturar agora, eu vou imaginar junto com você. Parece que eu estou vendo Pedro lavando a rede. Lavando a rede. Jesus chega por trás dele assim e diz assim: Pedro, você me ama mais do que esses? Ele disse também pelo ímpeto: eu amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ela até achou o ponto que Jesus chegou para ele. Pedro, ele já não perguntou se você amava os outros. Ele diz assim: você me ama? Novamente, pelo ímpeto, ele disse: eu amo, Senhor. Ele veio falar comigo. Mas aí Jesus disse uma terceira vez. E aí disse: Pedro, você me ama mesmo? Aí a Bíblia diz que ele se entristeceu porque lembrou que negou Jesus 3 vezes. E aí ele disse: muito obrigado, meu amado. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, aí já não foi mais no ímpeto. Ele disse: Senhor, tu me conheces. Eu errei. Eu caí. Senhor, tu me conheces. Eu não queria ter caído, mas eu caí. Pois tu sabes que eu te amo de verdade. Eu caí porque sou humano. O problema é que quando eu caí, ninguém veio falar comigo. Quando eu errei, ninguém me visitou. Os meus amigos me abandonaram, Senhor. Ninguém entendeu. E eu estava com vergonha. Mas Jesus não olhou para ele e disse assim:
Você me ama? Então você vai ficar um mês sem fazer nada. Tudo bem, você me ama? Você vai ficar de disciplina 2 anos, 3 anos. Você caiu, então vai ter que aprender. Não. Ele olhou para ele as 3 vezes e disse: continue fazendo a minha obra. Não pare. Não se enganche com nada. Eu que te chamei. Eu morri na cruz por você e derramei a última gota de sangue, Pedro. Eles não entendem, porque igual a você é humano, mas eu conheço o teu coração. Fique de pé. Era da choremas. E ele disse mais a Pedro: te prepara, porque você vai ajudar os teus irmãos. Irmão, Pedro foi tão apaixonado por Jesus. Pedro amou tanto Jesus, que quando ele foi morrer, disseram: você vai morrer igual o seu Deus. Você vai morrer crucificado. Ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu. Se vão me crucificar, então me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer de braços abertos, como ele morreu amando e me amando. E mataram Pedro de cabeça para baixo numa cruz. Olha para cá. O maior mandamento que tem, Jesus já disse: quer cumprir os mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Olha para cá. Eu vou entregar. Quem ama Jesus aqui, levante a mão. Então, se você ama Jesus, você não vai desprezar o irmão que caiu. Se você ama Jesus, você não vai falar mal do seu irmão. Se você ama Jesus, quando você viu o irmão triste, você vai lá pegar ele, vai na casa dele, vai abraçar ele e vai dizer: se alegre, meu irmão, porque eu estou triste porque você está. Nós somos corpo, somos um. O que você sente, eu sinto.